Olá, bom dia, que Deus te abençoe, semana abençoada para você, uma semana de respostas de Deus. Vamos lá começar orando, e eu quero dar uma palavra aqui para você que está passando por uma grande luta, um grande desafio na sua área familiar, emocional. Essa semana Deus vai trazer uma resposta de alegria para o seu coração. Uma resposta de alegria. Hebreus capítulo 4, o versículo 12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Quando a gente fala da palavra de Deus, existe um texto que a gente às vezes usa mal. É um texto do Novo Testamento que Paulo está explicando que a letra mata e o espírito vivifica. E a gente usa muito esse texto para usar da pessoa sem unção. Mas ele não está falando disso. Está falando que a lei, não a palavra de Deus, mas a lei que estava inserida, ela mostrava o pecado, mas não tem a eficiência de libertar a pessoa. Por quê? Ninguém é perfeito. Então, aquela letra, Paulo está dizendo, do Antigo Testamento, aquela mata. Mas o Novo Testamento, a nova aliança que Deus fez, essa vivifica. Essa é viva. E Deus está dizendo o seguinte, Deus não está condenando o Antigo Testamento, a lei que estava lá dentro que morreu, não a palavra de Deus. É que ainda que haja erro nas traduções, nas interpretações de uma língua para outra, a palavra de Deus, ela é a maneira mais correta de Deus expressar que Deus é um Deus sem erro, né? Então a palavra de Deus, ela é a maneira inerrante de Deus trabalhar, ou seja, Deus trabalhar com você sem erro, com uma pessoa errada. E Deus vai usar a palavra de Deus. Ele diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que quando você lê a Bíblia, né, você pode pegar uma Bíblia hoje e você lê um texto, você lê Salmos 91. Ela tem uma reflexão para o seu coração. Daqui 6 meses, as suas lutas são diferentes, a estação é diferente. E aí você abre, e aí aquela palavra que tinha uma representação tem outra. Porque essa palavra ela é viva. Ela não é uma palavra que uma vez você leu, acabou, é aquilo, não. Ela é viva. Ela vai gerando essas transformações e te encontrando em estações e trazendo a vida de Deus para a sua estação, para o seu tempo. E a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Ou seja, ela tem uma capacidade de te tirar de um entendimento e te colocar em outro. Tirar você de uma estação e jogar em outra. Ou fazer você entender uma nova estação que está vindo sobre a sua vida. Porque tem coisas que às vezes serviam para nós antes, não servem agora. E o que nós estamos usando agora não vão servir para daqui a um tempo. O que te trouxe até onde você está não é o que vai te levar para frente. Você precisa entender, por isso que a gente precisa continuamente ler a palavra de Deus. Continuamente a gente precisa se envolver com a palavra de Deus. E esse texto aqui de Hebreus 4:12, a Bíblia está dizendo que ela é poderosa, a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz para dividir a alma e o espírito, né? Para você entender os dois, ainda que os dois são invisíveis, mas eles são verdadeiros. E a palavra de Deus ela tem essa capacidade de fazer você entender as intenções do seu coração.
Essa palavra é tão extraordinária que esse texto aqui, ele serve para explicar a ciência ao nosso redor, a vida ao nosso redor, aquilo que somos um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Então, a palavra de Deus, ela é capaz de discernir, né, de dividir a alma e o espírito, o que são coisas espirituais, o que são coisas da alma. E julgar os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Essa palavra é tão poderosa, e a gente pode andar nela, na luz dela, e ter toda uma vida mudada por causa da palavra de Deus. Hoje eu estava fazendo um preenchimento para um podcast que eu vou fazer daqui a uns dias com uma pessoa, e ela estava me perguntando, né, algumas coisas, e entre elas eu disse, olha, minhas experiências maiores são novo nascimento, entendimento do falar em línguas, mas à medida que eu fui falando em línguas, e que eu fui, depois de um tempo de orar em língua, os textos eles tinham outra conotação, tinha mais luz, mais ampliação, porque já não era mais como eram meus pensamentos, já não era mais como era o meu coração. Agora veio mais luz e me ajudou. Assim é a palavra de Deus. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração de cristãos assim. Tinha uma entrevista, uma pessoa entrevistando pessoas da rua. Você é cristão? Qual a sua religião? Aí, num país deve ser muito católico e evangélico, de protestantes. Porque todo mundo se dizia cristão, né? Mas era de linguagem inglesa. Provavelmente Canadá, Estados Unidos ou Inglaterra, ou ainda mesmo Austrália, muita gente cristão. Aí ele dizia assim, depois ele perguntava para a pessoa, o que você é? Cristão, cristão, cristão. Depois ele voltava naquela pessoa e fala 2 versículos bíblicos. Ninguém falou. De 20 pessoas entrevistadas, ninguém sabia 2 versículos bíblicos. Mas qual é o fundamento do nosso cristianismo? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então a gente precisa se envolver com a palavra de Deus. E eu conclamo você, quero profetizar sobre a sua vida. Essa seja uma semana que você leia a palavra de Deus. E que a palavra de Deus abençoe seu coração. Amém? Abençoe sua semana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa semana, tá bom? Não esquece de compartilhar essa palavra ao menos com 5 pessoas. Curte essa live, é importante. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí. E eu quero orar com você agora o Pai Nosso para a gente começar essa semana orando, essa semana para frente. Amém? Então, ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, te abençoando, te prosperando. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu coração e que essa semana seja uma semana de bênção de Deus, de resposta de Deus para a sua vida. Grande beijo no coração e um dia abençoado. Às 18h30, nós temos a nossa live de oração. Não perca, esteja lá comigo. Que Deus te abençoe.